Verhaarentes haitá torro vavorro. E a terra era sem forma e vazia. A expressão sem forma e vazia, torro vavorro, será que realmente foi a queda de um ser angelical que destruiu a terra e deixou um caos? Ou uma interpretação embasada na Bíblia Sagrada, analisando os textos originais, pode nos levar a uma interpretação coerente em relação a esse assunto? Quero vos convidar para estudar conosco torro vavorro, a expressão sem forma e vazia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A expressão hebraica Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. O rabino Akiva vai dizer o seguinte, em Bereshit Rabá 1.6 e em Vaikra Rabá 36.4. Ele diz, leríamos o seguinte, no começo da criação do céu e da terra, a terra estava sem forma e vazia, com escuridão sobre a face do abismo, e Deus disse, haja luz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Uma pergunta deve ser feita aqui. Tem ação nessa frase? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quem é o sujeito? E aonde está a ação? O sujeito é Elohim. No princípio, criou Deus. Deus é o sujeito e a ação está embasada no verbo bará. Bará é a ação do verbo, que é o verbo criar. Então nós temos uma ação e temos também um sujeito. Na sequência, temos Verhaarentes haitá torro vavorro, Verhoshef alpinei terrum, Verhua Elohim marahefet alpinei hamai. E a terra era sem forma e vazia. A expressão torro vavorro. O que significa, de fato, essa expressão? Para que possamos responder, temos que fazer uma análise. Quantas vezes essa palavra ou essa expressão aparece no texto bíblico? Nesse caso, torro vavorro aparece 3 vezes no texto bíblico. 3 vezes só. A primeira vez que aparece é em Gênesis capítulo 1, versos 2, que é exatamente o texto que fizemos a leitura. A segunda vez que essa expressão aparece é no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 34. E a terceira vez que essa expressão aparece é no livro do profeta Jeremias, capítulo 4, a partir do versículo de número 5. Eu quero vos convidar para que nós possamos fazer uma análise no livro do profeta Jeremias, no seu capítulo de número 4 e versículo de número 5. Vejamos. Anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém e dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos e entremos nas cidades fortes. Alvorai a bandeira para Sião, fugi para a salvação vossa, não pareis, porque eu trago um mal do norte, uma grande destruição. Versículo de número 23. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus não tinham a sua luz. Versículo de número 26. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Jeremias, capítulo 4, versículo 21 a 26. Observando o texto, faríamos a seguinte pergunta: o que Deus vai fazer aqui? O que podemos entender com esse texto? E a resposta seria, é que vai vir um juízo da parte de Deus, e a terra ficará deserta. Observe que a expressão torro vavorro é exatamente essa expressão que aparece aí no livro do profeta Jeremias e aparece também em Gênesis, capítulo 1, versículo de número 2. Então, Deus mandaria um juízo através de Nabucodonosor, porque o povo estava
desviado, ou seja, fora dos caminhos do Senhor. Por essa razão, Deus levantaria Nabucodonosor e com ele traria a sua ira para Judá. E depois que Nabucodonosor, com seu exército, entrasse em Jerusalém, ela de fato seria destruída. E a expressão que nós vemos depois dessa destruição é que observei a terra, diz o Senhor, e ela estava desértica, ela estava deserta, sem vida. Essa expressão torvo-vavorro é a melhor tradução para aplicarmos em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 2. Vou repetir novamente. E a terra era sem forma e vazia. Poderia ser traduzido, e a terra era sem forma e sem vida. E por que ela está sem vida? Porque Deus não começou a colocar ordem nas coisas. Isso vai acontecer no decorrer do versículo 3, quando Moisés vai explicar, de fato, como Deus criou a terra. Então observe que o versículo 1 do capítulo 1, Bereshit bara Elohim, et hashamai, ve'et haaretz, está só mostrando o que Moisés quer mostrar é quem criou a terra. E como ele está falando para nações que eram politeístas e viviam e também dependiam de vários mitos, o que Moisés quer nesse exato momento do capítulo 1 de Gênesis, no seu versículo 1, é mostrar, é comprovar que quem criou no princípio, criou Deus, o universo, e dentro desse universo estão os céus e a terra. Se nós analisarmos o versículo de número 9, quando Deus está colocando ordem nas coisas, vejamos, ele cria o firmamento, que ele chama de raquia. Ele também diz, haja separação entre águas e águas, e apareça a porção seca. Quando ele diz apareça a porção seca, a terra surge debaixo das águas. Nós temos que entender que a terra já estava lá, e por essa razão, Deus não diz haja terra. Ele só diz ajunte-se as águas debaixo do céu em um lugar e apareça a porção seca. Aonde estava a terra? Debaixo das águas, subordinada, submetida, debaixo das águas, sem forma e deserta. Não está deserta porque um anjo caiu e a destruiu. Não. Não está deserta porque ela está um caos. Não. A expressão torvo-vavorro é deserta, sem vida. Por que a terra está sem vida, pastor? Porque Deus ainda não tinha liberado o verbo. A partir do versículo 3, Deus começa a liberar a sua palavra ex nihilo, o verbo bará, e trazer à existência o que outrora não existia. Por isso, a expressão torvo-vavorro seria melhor traduzida como sem forma e deserta, ou seja, sem forma e sem vida. E não tem vida porque Deus ainda não colocou ordem nas coisas. Mas quando ele começa a colocar ordem nas coisas, ele vai dizer, haja luz e houve luz. Haja separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Haja um firmamento, raquia, separando as águas de cima e as águas de baixo. E ele usa o verbo vai avidel para separar. E quando chega exatamente no versículo de número 9, ele diz, ajunte-se as águas debaixo do céu, em um lugar, e apareça Iabachá. A expressão hebraica, Iabachá, a terra seca, a terra sem vida, a terra desértica. E por que está sem vida? Simplesmente porque ele ainda não tinha colocado ordem nas coisas.